Vamos falar de um assunto muito sério, especialmente aqui para aqueles que estão em Belo Horizonte. Nós estamos às voltas com esse assunto. É sobre a febre maculosa. A febre maculosa brasileira era transmitida ao ser humano por meio da picada do carrapato estrela. É uma doença grave e, se não tratada logo no início do seu aparecimento, especialmente daqueles sintomas que a caracterizam, pode levar até a morte. Nós tivemos alguns casos, mas para falar sobre esta doença, quem está conosco aqui são os nossos convidados, é a médica veterinária, a doutora Vanessa Mendonça, e também o médico doutor Kaiser Teixeira, que aqui estão para nos abençoar e desmistificar sobre a febre maculosa. Queridos, doutora Vanessa, doutor Kaiser, obrigado, sejam bem-vindos, de tudo um pouco de vocês. Bom dia, obrigada. Sempre uma honra. Gente, falando aí sobre a febre maculosa, falei ali uma doença grave, séria, transmitida pelo carrapato estrela, né? Conta pra gente, né, o que é essa febre maculosa? Posso Defina, falar pode. Aí vocês podem ficar à vontade, um fala, depois outro fala, complementa aqui. Nós estamos na sala de casa e batendo um papo. Não, primeiro, bom dia, né, Bom dia. a todos, aos telespectadores, né? E, bom, a febre maculosa, para mim, é uma doença nova, né? Como eu estava falando com o doutor aqui, que para mim é uma doença nova, porque eu atendo animais, né? Então, no meu dia a dia, eu realmente nunca diagnostiquei a doença. Mas é uma doença causada por uma bactéria, né? A Rickettsia rickettsii, e é transmitida pelo carrapato, que se falou o estrela, que é o Amblyomma cagenense. É um carrapato que ele é de cavalo, né? Só que ele realmente, ele também fica em outros animais, como a capivara, que também ela é hospedeiro do carrapato. Outros roedores, né? Como o gambá e outros roedores. E também pode, né, ela também pode ficar, o carrapato pode ficar nos cachorros, principalmente os cachorros. Ele se adapta em outros hospedeiros também, né? Sim. E não só o carrapato adulto, também a larva e a ninfa, que são, acho que, os piores, porque você não vê, principalmente a larva, você não vê, você não dá para você ver, ela é tão pequenininha que você não consegue localizar ela no seu corpo. Então, que eu acho que é o mais sério, porque ela também transmite essa bactéria, né? Então, eu acho que o mais importante é a gente realmente tentar prevenir, né? É uma prevenção, principalmente do cão que convive com a gente, né? Dentro de casa, porque ele pode pegar esse carrapato, que é o mais certo do cão pegar e levar ele para dentro de casa também. E também a gente, quando passear em matas, né? Em parques, tomar esse cuidado, né? Entendi. De estar sempre vendo se você não tem algum carrapato. Agora, antes de passar ali para o doutor Kaiser, doutora Vanessa, a senhora como veterinária, o animal sendo um hospedeiro, por exemplo, um cachorrinho, foi passear ali na orla da lagoa e ele foi picado ali pelo carrapatinho ali. O que o animal sofre quando se infectado por essa bactéria via carrapato? Sim, ele também ele apresenta, né, sintomas como humano, né, parecidos, os sintomas são parecidos. Porém, assim, ele vai manifestar isso só 4 a até 10 dias depois da picada. Então, por exemplo, se o animal foi para o parque aí uma semana atrás, ele vai manifestar essa doença mais ou menos há uma semana, né, com febre alta, prostração, né, anorexia, que é a falta de apetite, e outros sinais como petequias, né, fica aquelas manchinhas, né, no corpo, e pode até morrer, claro. E aí, nesse, então, ínterim aí, é onde pode haver a contaminação do seu dono, dos seus donos ali, não é isso? É importante saber também, porque o carrapato, ele tem um ciclo, né? Isso é muito importante para as pessoas entenderem como controlar o ambiente. Então, o carrapato tem um ciclo, e esse ciclo, ele, por exemplo, a larva pode subir no cachorrinho, fazer o repasto sanguíneo,
Aí o carrapato sai, vai para o ambiente, principalmente nas paredes, ele sobe nas paredes, fica nas frestinhas, aí depois ele desce de novo, ele transforma em ninfa. Aí ele transforma em ninfa, desce, sobe no cachorrinho de novo, faz o repasso. Nesse período, ele pode estar transmitindo a doença para o cachorro e se por acaso vier a contaminar, né, ou né, contagiar, ou se hospedar na pessoa, ele também pode passar essa rickettsia, né? No caso, a rickettsia que a gente está falando. Existem outras doenças também que são transmitidas pelo carrapato, mas no caso nós estamos falando da rickettsia. E é importante saber também que ele só vai passar, né, o carrapato, ele vai regurgitar essa bactéria só 4 a 6 horas depois que ele estiver agarrado na pessoa ou no animal, alojado, sugando, fazendo um repasto. Então, ou seja, se você observa, você passeou com criança, com adultos, qualquer pessoa ou criança, principalmente criança, né, que não vê, que não sente, que não está, né, vistoriar, ver se tem carrapato, até os pequenininhos tem que observar que às vezes aparece uma manchinha coçando, pode ser a larvinha do carrapato, que ela é muito alergênica, ela causa muita alergia. Então você tem que vistoriar sempre as pessoas, ficar de olho, porque se você pegar isso até 4 horas depois, essa transmissão, né, provavelmente ainda não ocorreu. Muito bom. Agora, doutor Kaiser, sobre ainda a febre maculosa, nesse aspecto ainda de definições, conceitos e tudo, o que o senhor coloca para a gente que o telespectador precisa estar atento como sendo sintomas dessa febre? Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos que estão nos assistindo, doutora Vanessa. A febre maculosa, eu acho que o mais importante é isso que nós estamos fazendo hoje aqui, que é informar a população. Ela é uma doença relativamente rara. Nós temos no Brasil dados do Ministério da Saúde desde 1996 mostrando que a gente tem aproximadamente 60 a 100 casos por ano no Brasil. Então é uma doença de incidência ainda baixa no nosso meio. Houve, óbvio, uma repercussão muito grande por causa do caso desse garoto que aconteceu aqui em Belo Horizonte, então isso acendeu um sinal de alerta e informar a população é o melhor que nós podemos fazer. Para começar, é importante a população saber o que a doutora Vanessa falou, existe um período de incubação, ou seja, desde que a pessoa é picada pelo carrapato, a doença só vai se manifestar daí a alguns dias, pode variar aí de 5 a 15 dias. Depende da imunidade da pessoa, da situação, de quem Nesse período a pessoa vai ficar assintomática, mas ela já está infectada. Daí a 7, 10 dias podem começar a aparecer os sintomas. O importante da febre maculosa é que ela tem um quadro clínico, apesar de variável, quando ela se apresenta da maneira clássica, é um quadro que a gente consegue identificar alguns pontos importantes. Primeiro que o início é súbito. A pessoa está absolutamente saudável e subitamente ela é acometida por uma febre alta, a febre a rigor é acima de 38,5, dor de cabeça, uma dor de cabeça forte, a mialgia, dor no corpo, e esse quadro inicial, nos primeiros 3 dias, não existe o surgimento das manchas clássicas, né, da mácula. O que até pode parecer também um pouco essas doenças dessa época, por exemplo, talvez a dengue, chikungunya, que geram esse estado febril alto, essas dores corporais. E isso gera uma dificuldade diagnóstica. O profissional de saúde às vezes pensa na doença que é mais comum, como essas que você citou, ao invés de pensar na febre maculosa. Então, como ela se confunde com outras doenças chamadas exantemáticas, doenças que podem surgir com lesões de pele, existem algumas características que a gente tem que ficar atento. A primeira coisa é que se puder identificar que o indivíduo teve contato com o carrapato. Às vezes o indivíduo teve em algum local, né, ou no campo, ou na fazenda. Os locais mais propícios, até porque, vamos dizer assim, eles demonizaram as capivaras, né? Sim. Mas não são a única forma. Então, esses meios assim, onde tem mato, tem cavalo, tem outros bichos, onde há uma incidência de até carrapatos, é um local de risco, a gente pode definir assim? Sim, podemos definir assim. Felizmente, o número de carrapatos contaminados é muito pequeno, a doutora Vanessa pode falar melhor disso depois. Mas continuando então na evolução da doença, 3 a 5 dias depois começam a aparecer as manchas mais características. Como são essas manchas? Elas acometem principalmente as palmas das mãos, a sola dos pés, região do punho e do tornozelo. São manchas avermelhadas que desaparecem quando a gente comprime a pele e com o passar do dia elas vão mudando de comportamento e de aparência.
E aí, se o paciente não é tratado rapidamente, se o diagnóstico não é feito rapidamente, é que ele pode evoluir para as formas graves da doença, que é que você falou no começo aí. Então é importante saber que existe um período de incubação. No começo a doença ela parece muito com outras doenças exantemáticas, mas o diagnóstico tem que ser pensado e feito rapidamente, porque o tratamento precoce é o que realmente faz diferença na evolução dos pacientes. Gente, e até para ilustrar bem esse nosso bate-papo aqui, doutores, nossa equipe foi, para fazer uma matéria sobre a febre maculosa. Quero convidar vocês e o pessoal de casa para assistir com a gente. Roda para a gente, Taniguchi. Mais uma vez, a região da Pampulha é local preocupante para os belo-horizontinos. Agora, por causa das capivaras que ficam no entorno da orla da lagoa, principalmente na área aberta do Parque Ecológico. Os mamíferos são os principais hospedeiros da febre maculosa no município, que já soma 12 casos em todo o estado. 4 deles ocorreram em Divinópolis, Outros ocorreram em Belo Horizonte, no município de Antônio Dias, e outros municípios localizados na região de Juiz de Fora. Desses 12 casos, 4 evoluíram para óbito, 2 em Divinópolis, 1 em Belo Horizonte, 1 em Antônio Dias. A febre maculosa é uma doença grave causada por uma bactéria que é transmitida pela picada de carrapatos infectados. Alguns animais participam do processo de transmissão da doença e, assim, aumentam as possibilidades de infecção e morte. Além das capivaras, cachorros, cavalos, bovinos e alguns roedores são vetores da doença. Esses animais, quando picados por carrapatos infectados, eles passam então a fazer o que nós chamamos de riqueticemia, ou seja, eles passam a ser infectados com essa bactéria durante algumas semanas, E durante essas semanas outros carrapatos podem picar esses animais e com isso estender então os animais infectados com essa bactéria, amplificando, a bactéria disponível aí, tanto no ambiente quanto nos animais. Por isso, nesse período de maior incidência da febre, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais intensificou as investigações e as ações de combate à proliferação da doença. Um período de seca, um período onde os carrapatos são de larva e ninfa, são carrapatos ainda pequenos, difíceis de ser visualizados, então é um período crítico. Nós temos um programa de vigilância, e as principais atividades relacionadas aí ao programa que nós desenvolvemos são as próprias capacitações de técnicos. Mas, diante dos sintomas, é importante relatar ao médico o contato com animais ou ambientes propícios à infestação. Orientamos que entre em contato com a unidade de saúde imediatamente e não se esqueça de relatar que teve esse contato com a área, ou com o animal, ou com o carrapato. Lembrar de informar isso ao profissional de saúde, ao médico, Porque dessa forma vamos conseguir suspeitar precocemente de caso de febre maculosa e iniciar o tratamento rapidamente. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.